Fala galera, tudo certo com vocês? Então, vamos para mais uma videoaula e hoje vamos falar de relevo brasileiro. Então, vamos embora para o vídeo. Então, no primeiro momento, precisamos separar o que são estruturas de relevo de formas de relevo. Estrutura de relevo são os alicerces, também podemos chamar de macroformas. E por cima desses alicerces são formados as formas de relevo. As estruturas de relevo, quais são? Crátons, ou escudos cristalinos, bacia sedimentar e dobramento moderno. E as formas de relevo, planalto, planície e depressão. Então, estrutura de relevo, a base. Depois, onde se formam os planaltos, planície e depressão? Por cima da estrutura de relevo. Ok? A estrutura de relevo, a primeira delas que vamos falar são os crátons. Os crátons podem ser observados de duas maneiras. Podem ser os escudos cristalinos ou as plataformas. Vamos diferenciar para ficar bem prático e fácil para vocês da seguinte maneira. Quando você vê a estrutura rochosa em algum ponto, chamamos de escudo cristalino. Quando você não vê a estrutura rochosa, mas sabe que ali por baixo tem uma estrutura rochosa, ali é a plataforma. Ok? Assim fica mais fácil para decorar para vocês. E compõem, né, os crátons compõem 36% da estrutura de relevo brasileira. Ela vem lá do pré-cambriano, ela é muito antiga. Então, ela vem da cristalização do magma, do endurecimento do magma. Ali, então, tem as rochas magmáticas e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas vêm do endurecimento do magma. E a metamórfica através de mudanças. Mudanças de quem? Nesse caso daí, das mudanças das rochas magmáticas. Quando ela sofreu depois pressão atmosférica, temperatura, mudanças climáticas também, então as rochas foram sendo alteradas. Beleza? Então, nesse momento, nos escudos cristalinos, nos crátons, nas plataformas, vamos ter rochas magmáticas e também rochas metamórficas provenientes da rocha magmática. Certinho, pessoal? Também podemos chamar de cadeia orogênica antiga ou rochas cristalinas. Ali agora uma grande dica, um grande detalhe. Só podemos encontrar como recursos energéticos minerais metálicos. Ali na serra, no escudo, não podemos encontrar petróleo, carvão mineral, gás natural. Só podemos encontrar ouro, prata, minério de ferro, né? Alumínio, bauxita, certo? Então, minerais metálicos somente em serras e escudos. Se vier o nome na frente, assim, Serra dos Carajás, Serra do Navio, isso tudo, ali só podemos encontrar minerais metálicos, não podemos encontrar combustíveis fósseis. Depois temos as bacias sedimentares. Mas antes de falar da bacia sedimentar, vou mostrar para vocês um mapinha bem legal. Aqui separamos os principais escudos das principais bacias sedimentares, mas vamos focar agora nos escudos. O escudo das Guianas, eu vou ligar aqui minha canetinha, o escudo das Guianas, que fica aqui ao norte do Brasil, onde tem as áreas mais elevadas do Brasil. O escudo central, também podemos chamar Planalto Central, mas aqui Planalto Central também pode ter parte de bacia sedimentar, depois vamos falar sobre isso. Então, o escudo central. E temos o escudo atlântico. Temos os três principais escudos brasileiros, Guiana, Central e Atlântico. Aí você pode encontrar desdobramentos dele, como leste, sudeste, né? Aqui levar alguns nomes de algumas regiões que estão por aqui, né? Mas principalmente chamamos eles de escudos das Guianas, escudo central ou escudo central, perdão, e escudo atlântico ou escudo leste, certo? Agora sim, vamos falar um pouquinho da bacia sedimentar. A bacia sedimentar ela compõe 64% do território brasileiro e ela é proveniente das eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Então elas vieram depois. Por quê, pessoal? Porque para você ter sedimentos, você tem que ter da onde tirar os sedimentos.
E os sedimentos eles só vão se desgastar depois que a estrutura rochosa foi desenvolvida. Só pode depois que cristalizou o magma. Teve a cristalização do magma, depois teve os intemperismos, enfraquecendo a estrutura rochosa. Quem ainda não assistiu a aula de intemperismo, assista no canal. Enfraquecendo a estrutura rochosa. Depois os processos erosivos transportam pela força da gravidade. Mais uma vez, pegar a canetinha. Vamos supor que aqui nessa parte do escudo cristalino esteja sendo desgastado. Os processos erosivos transportam para a parte mais baixa, aqui na bacia sedimentar, vai acumulando, formando as bacias sedimentares. Show? Então, elas só podem vir depois. Então, elas são do Fanerozoico, do íon Fanerozoico, nas eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Quem não sabe essa ordem dessas eras também, assista a aula aqui no canal das eras geológicas. Bem, aqui, como no escudo cristalino só tem rocha magmática ou metamórfica, na bacia sedimentar você vai encontrar as rochas sedimentares e também metamórficas, porque a metamórfica é mudança de qual? De qualquer uma. Então, a rocha sedimentar, voltando à explicação, quando tem temperismo na rocha, é depositado na bacia sedimentar, sofre pressão, sofre com a temperatura também. Com isso, você pode se criar uma rocha sedimentar. O nome desse processo é diagênese. A diagênese é o processo que eu expliquei aqui agora, a criação da rocha sedimentar. Bem, as bacias sedimentares, podemos ter bacias sedimentares, tanto em planície, como depressão, como num planalto sedimentar. Isso é muito importante você diferenciar. Nós vamos falar sobre isso mais daqui a pouco. Na bacia sedimentar temos planície, depressão. Você pode ter bacia sedimentar na planície, na depressão e no planalto. Quando tem no planalto, chamamos também de planalto sedimentar. Vou mostrar para vocês também o mapa das bacias e falar também sobre combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis você encontra como fonte energética nas bacias sedimentares. Você não pode encontrar combustível fóssil no escudo cristalino, por exemplo. Certo? Então, vou mostrar para vocês um mapa de quais são as principais bacias sedimentares do Brasil. Essas são as principais bacias sedimentares brasileiras. As continentais falam na bacia amazônica, tá? Mas a bacia amazônica ela pode se dividir em Amazonas, Acre e Solimões, mas de uma maneira geral podemos chamar de bacia amazônica, sem problema, mas se a questão quiser pontuar, aprofundar, ela pode separar em Amazonas, Solimões e Acre. Outra bacia importante, além da amazônica, é a Parnaíba, que fica aqui no norte e no nordeste, mais para o nordeste do que para o norte, pega um pedacinho do Pará, mas a maior parte vai ficar no Maranhão, no Piauí. Também temos aqui a do São Francisco. E outra muito importante, para falar das três mais importantes, assim, tem a do Paraná. Então, quais são as três mais importantes, genericamente falando? Bacia Amazônica, Bacia do Parnaíba e Bacia do Paraná. Essas são as continentais. Mas tem diversas importantes, como eu já disse. Mas se eu tiver que escolher três, escolha essas três. A bacia do Parecis é muito importante também. Professor, Parecis não é um planalto? Então, fica ligado aí que eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, bacia sedimentar principais, Amazônica, Parnaíba e Paraná. Professor, tem bacia sedimentar? Eu vi aqui que tem no oceano. Exatamente. Tem diversas bacias sedimentares no oceano. As mais importantes, com um grande destaque para a bacia de Santos e bacia de Campos. Por quê? Acertou quem respondeu por causa do petróleo. A bacia de Campos temos uma grande importante extração de petróleo, mas a bacia de Santos é onde tem o famoso pré-sal. Nós vamos falar mais sobre ele na aula de energia. Tá? Então, professor, é verdade que petróleo só tem no oceano? Vamos falar isso na aula de energia, tá bom? Vocês vão ficar sabendo com mais detalhes. Reparem, pode olhar aqui nesse mapa, se quiser dar uma paradinha no vídeo, quais são todas as bacias do Brasil, para poder decorar mais. Mas as mais importantes, que mais são faladas, bacia amazônica, bacia do Parnaíba e bacia do Paraná. Show? Vamos para o próximo.
Então, agora, né, vamos falar um pouquinho dos aquíferos. Já falamos um pouco dos combustíveis fósseis. Só pode ter combustíveis fósseis em área de bacia sedimentar, certo? Os aquíferos. Por que os aquíferos eles são formados nas áreas de bacia sedimentar? O professor quer dizer, então, que só tem aquífero na área de bacia sedimentar? Não foi isso que eu disse. O que eu quero dizer é que a área de recarga, a área que a água entra para o subsolo, é na área de bacia sedimentar. Por quê? Respondeu certo, pensou certo quem pensou que o solo é mais poroso. A bacia sedimentar ela tem um solo poroso, enquanto o escudo cristalino não tem esse solo poroso. Então fica mais fácil para a água penetrar e formar os aquíferos. Certinho? Vamos dar uma olhada nos aquíferos aqui. Olha aqui o aquífero, temos os dois principais. Quais são esses dois principais? Temos o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. O aquífero Guarani tem uma extensão de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, sendo no Brasil 840 mil quilômetros quadrados. Ele tem um volume de água de 39 mil quilômetros cúbicos de água. Além do Brasil, ele passa por baixo do Paraguai, Argentina e Uruguai, além do Brasil, lógico. E no Brasil, nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são os da região sul. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, que são os do centro-oeste. Mas São Paulo e Minas Gerais, do sudeste. O aquífero Alter do Chão, ou aquífero Grande Amazônia, tem 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Reparem que é quase do mesmo tamanho, mas o volume d'água daqui é 4 vezes maior, de 162 mil quilômetros cúbicos de água. Você tem uma noção que a gente não tem uma noção de parâmetro, que quantidade de água que tem nesses aquíferos. Só para vocês terem uma ideia, essa água, se você pegar a população mundial hoje, toda a população mundial, essa água que tem nesses dois aquíferos, elas conseguem abastecer toda a população mundial durante 250 anos. Vocês terem uma ideia da quantidade de água que tem nesses aquíferos. É muita coisa. Vamos para o próximo. Chegou o momento de diferenciar. Quando você vai avaliar a estrutura de relevo, 64% vai ser sedimentar, 36% escudo cristalino. Esse é um tipo de observação. A outra é quando separa as formas de relevo. As formas de relevo, a maior parte de planalto e depressão. E quando você observa a planície, está mais escurinha aqui, você vê que é a minoria, né, a minoria do relevo brasileiro. Aí você pode me perguntar, poxa, professor, eu já estudei sobre isso e já vi que toda planície é uma bacia sedimentar. Aí me confunde, se toda planície é uma bacia sedimentar, como que a maior parte do relevo brasileiro é de bacia sedimentar, sendo que a minoria é planície? Bem, pensa o seguinte, toda planície é sim uma bacia sedimentar, mas nem toda bacia sedimentar é uma planície. Vou repetir, esse bizu é importante. Toda planície é uma bacia sedimentar, mas nem toda bacia sedimentar é uma planície. Podemos encontrar bacia sedimentar na depressão e também no planalto, que chamamos de planaltos sedimentares. Show de bola, pessoal? Então, essa parte de relevo vai ficando por aqui. Vamos gravar também um outro bloco para falar de classificações de relevo, para poder classificar o relevo brasileiro. Tá? Então, curtam esse vídeo, deixem mensagem para o professor, se inscrevam no canal. Grande abraço, até a próxima!